Olá, alunos do sexto ano de Geografia. Vamos continuar nossa atividade ainda no sétimo capítulo com o tema A Criação e a Destruição da Crosta. Esse conteúdo encontra-se na página 61. A crosta oceânica se cria ou se renova nas zonas de expansão ou divergentes. Estas são as áreas de separação das placas por onde sai o magma em forma de lava, que, ao resfriar-se, se torna sólido. Essas zonas de expansão se encontram nas dorsais oceânicas, no fundo dos mares e oceanos, onde se forma continuamente a crosta terrestre. Essa é a razão porque a crosta oceânica é mais recente do que a continental. Nela também se formam os vulcões. Então, as placas com movimento divergente, elas ficam opostas e no meio existe uma fenda em que o magma vai saindo por ela. A crosta continental se destrói ou separa-se nas zonas de subducção, que são as áreas onde as bordas das placas se chocam e uma mergulha para baixo da outra. Fenômeno também conhecido como movimentos convergentes. Isso ocorre nas fossas marinhas, onde os materiais se destroem e se desaparecem no manto, enquanto a placa superior se eleva. E nessas zonas de choques violento entre duas placas é onde se formam as grandes cordilheiras. As placas com movimento convergente também podem se deslizar lateralmente uma em relação à outra. E nesse movimento não ocorre formação nem destruição de litosfera. Já nas placas com movimento transformante, fica de um do lado da outra. A formação do relevo, no caso dobras e as suas falhas. O tectonismo, que compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre, esses movimentos são ocasionados pelos agentes internos, isto é, pelas forças que vêm do interior da Terra. Existe um dobramento moderno, ou seja, a formação das montanhas ocorre como resultado de movimentos verticais e horizontais no interior da Terra. São movimentos de pequena duração, porém muito intensos. São resultados desses movimentos as falhas e os dobramentos. Os dobramentos são ondulações que ocorrem em rochas que oferecem pequenas resistências às forças internas e são modeláveis. Já a anticlinal é a parte de um dobramento que se caracteriza por possuir uma forma convexa, arredondada. Temos também a sinclinal, que é a parte do dobramento que possui a forma côncava. As falhas ou falhamentos são fraturas ou desnivelamentos que ocorrem na crosta terrestre em áreas em que as rochas são mais resistentes às forças internas e se quebram, em vez de dobrar. São provocadas por grandes pressões verticais ou horizontais em rochas antigas. No movimento, formam-se falhas ou rupturas nas extensões das rochas. Os desdobramentos e as falhas, assim como os vulcões e os terremotos, são os resultados das forças internas construtoras e modificadoras do relevo. Essas forças internas estão relacionadas com as placas que formam a crosta terrestre. Nas zonas da subducção, onde a placa desliza para baixo de outra, onde são gerados os desdobramentos, os vulcões e os terremotos, e as falhas são encontradas principalmente nos maciços antigos, rígidos e cristalinos. Temos também os agentes modeladores internos. Esses agentes
No caso, o movimento das placas é responsável pelos fatores que modificam e influenciam diretamente na aparência da crosta terrestre e são divididos entre fatores internos e externos. Os fatores internos são aqueles que atuam no interior para a superfície da Terra, às vezes com grande violência e rapidez, como os terremotos e as erupções vulcânicas. O tectonismo ou os abalos sísmicos. No caso, os terremotos são movimentos naturais violentos procedentes do interior da Terra que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. São causados pelo choque ou deslizamento entre placas tectônicas ou por erupções vulcânicas. O terremoto se origina no hipocentro, isto é, no ponto de origem do terremoto no interior da Terra, desde onde se expandem as ondas sísmicas, vibrações produzidas por um sismo ou um terremoto, até a superfície e se propaga a partir do epicentro. A intensidade dos terremotos varia e se mede com o sismógrafo. Do ponto onde tem início o terremoto, no interior do planeta, hipocentro, até o ponto onde é sentida a primeira vibração na superfície, o epicentro, as ondas se movimentam em grande velocidade. Daí até seu limite de ressonância, elas são, pouco a pouco, perdendo intensidade até desaparecerem por completo. Você deve ter ouvido já falar sobre o tsunami. E como é que ele foi produzido? Você já deve ter visto nas notícias da televisão os efeitos dos tsunamis, que, ao contrário das ondas sonoras em terra firme, atingem poucos metros nas proximidades do epicentro. E é à medida que afastam, ganham altura rapidamente, chegando a atingir 20 metros e alcança a velocidade de 900 km por hora em mar aberto. No caso, essas ondas ela pode chegar a 20 metros de altura. Um dos desastres naturais que pode produzir grandes consequências é um tsunami. Em 26 de dezembro de 2004, houve um alerta mundial devido a um forte terremoto de 8,9 graus na escala Richter, que teve seu epicentro no noroeste da ilha de Sumatra e originou um tsunami que atingiu 10 países da Ásia e da África. 15 dias depois, ainda não dava para assegurar o número de vítimas, mais de 200 mil, nem o número de feridos que levaram ao colapso dos hospitais da região. Outro tremor ocorreu também de uma escala de 8,9 graus, foi em 2011, e que teve seu epicentro no Oceano Pacífico, a 130 quilômetros da península de Ojika, no Japão, e uma profundidade de 24 quilômetros, e gerou um tsunami gigante, com ondas de até 10 metros de altura, que varreu a costa do país, matando pelo menos 280 pessoas e causando muitas destruições. As ondas atingiram o reator na usina nuclear de Fukushima, causando uma série de explosões. O vulcanismo é outro agente interno de modelação da paisagem terrestre, condenadas como vilas em muitas tragédias da humanidade. As erupções vulcânicas expulsam vários materiais, como lava muito quente, cinzas e gases, desde o manto da Terra a aproximadamente 30 quilômetros de profundidade até a superfície, no caso a crosta terrestre, e são também uma grande oportunidade de vermos
o que existe no interior da Terra. O material resultante da erupção vulcânica se acumula em reservatórios existentes logo abaixo da crosta terrestre, depois se consolida, formando montanhas e ilhas. Os vulcões são, na verdade, montanhas com o formato de cone de alturas variadas, resultantes do acúmulo do magma. Os vulcões que entram constantemente em erupções são denominados de ativos e os que se encontram sem atividade são chamados de extintos. Geralmente, os que se encontram ativos estão situados no limite das placas tectônicas. A zona da Terra onde se concentra quase a metade da ocorrência de vulcões e terremotos é o litoral do Oceano Pacífico, que ficou conhecido por essa razão como Círculo de Fogo do Pacífico. Bem, crianças, por hoje é só. Façam as atividades da página 69. Bons estudos para todos e até a próxima aula.